Sabe quando bate aquele sono pesado bem no meio de uma matéria super importante? A primeira reação é correr para pegar um café, né? Mas e se a estratégia mais inteligente fosse fazer exatamente o contrário? E se o segredo fosse ceder a esse sono, mas de um jeito controlado? Pois é, hoje a gente vai desvendar a ciência por trás de uma técnica que pode, de verdade, revolucionar a sua forma de estudar, a estratégia do cochilo. Para quem está nessa maratona de concursos, a pergunta de R$ 1 milhão é sempre essa: como é que eu faço para estudar mais horas por dia sem que a qualidade do aprendizado vá lá para baixo? Parece um beco sem saída, né? Mas a solução, olha, talvez não esteja em mais esforço, mas sim um descanso muito mais estratégico. Olha só, vamos colocar isso em números para ficar bem claro. Num dia de estudo comum, aquele que a gente briga com cansaço, a gente consegue extrair, no máximo, umas 5 ou 6 horas de estudo de qualidade. Agora, com uma abordagem estratégica, com pausas inteligentes, esse número pula para 7, 8, às vezes até 10 horas por dia. É uma virada de chave, de verdade. E o primeiro passo para chegar lá é entender qual é o nosso maior inimigo. E o grande vilão da história é esse aí, ó, a exaustão. Tentar forçar o estudo com a cabeça cansada é a mesma coisa que tentar ler um livro no escuro. Você até passa o olho nas palavras, vira a página, mas nada fica. A informação não entra. Então o segredo é saber a hora de parar, reconhecer quando o cérebro está pedindo socorro. É aí que o jogo começa a virar. E o nosso corpo avisa, né? Quem nunca se pegou lendo o mesmo parágrafo umas 5 vezes sem entender nada? Ou começou a bocejar tanto que parece que não vai parar mais? Pois é, isso não é preguiça, viu? É o seu cérebro piscando a luz vermelha no painel pedindo um reset. Se a gente ignora esse pedido, a gente está só perdendo tempo. E é aqui que entra a solução que, vamos combinar, parece meio estranha no começo. Em vez de virar mais uma xícara de café, a resposta é uma pausa. Mas não qualquer pausa, uma pausa inteligente. É fundamental entender que esse cochilo estratégico não é sinal de corpo mole, não. Pelo contrário, é uma ferramenta de alta performance para tirar o máximo do nosso cérebro. A gente está falando do famoso power nap, ou cochilo de poder. E a definição aqui é tudo. Pensa assim, é um cochilo super curto, feito de propósito. A ideia não é apagar e entrar em sono profundo. É só dar um respiro rápido para o cérebro, sabe? Uma chance para ele se reorganizar e voltar com a bateria recarregada para a próxima rodada de estudo. Agora, atenção aqui, porque essa é a regra de ouro. 20 minutos. Esse é o tempo. É o limite máximo. E olha, não dá para negociar. 21 minutos já pode estragar tudo. Parece exagero, né? Mas não é. E a ciência explica direitinho o porquê disso. Olha só a diferença. Um cochilo rápido, ali entre 10 e 20 minutos, funciona como um botão de reset. A gente acorda mais ligado, mais alerta. Agora, se passar de 30 minutos, o tiro pode sair pela culatra. A gente entra num sono mais pesado e quando acorda, vem aquela sensação horrível, a tal da inércia do sono. Sabe quando você acorda mais cansado do que quando deitou, meio perdido, meio grogue? É exatamente isso. E é isso que a gente quer evitar a todo custo. Tá, legal. Mas isso funciona de verdade ou é só papo? Bom, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso, né? Porque não é achismo, não. Existem provas bem concretas por trás dessa estratégia. O primeiro ponto, e talvez o mais incrível, é o efeito na memória. Imagina que o seu cérebro é um computador com um monte de abas abertas. O cochilo é o momento em que você clica em salvar. É sério. Ele pega tudo aquilo que você acabou de estudar e começa a organizar, a transferir da memória de curto prazo, que é mais frágil, para a memória de longo prazo. Ou seja, ele fixa o conteúdo. E não é só teoria, não. Já fizeram vários estudos com estudantes como nós. E o resultado é sempre o mesmo. Quem tira um cochilo logo depois de estudar uma matéria nova consegue lembrar muito mais daquele conteúdo depois. É como se o cérebro aproveitasse essa pausa para carimbar a informação, sabe? Para arquivar direitinho. O segundo benefício é aquele que a gente sente na hora. É quase instantâneo. As pesquisas mostram que só 10 minutinhos de cochilo já dão um up incrível no nosso estado de alerta e na nossa performance. Sabe aquela neblina mental que vai se formando? O cochilo limpa tudo. É aquele gás que a gente precisava para continuar a maratona. Certo? A ciência comprova. Mas como aplicar isso de forma eficaz no dia a dia de estudos? Vamos para um protocolo simples e direto, um passo a passo para implementar essa estratégia sem erro. É super simples, olha só. Primeiro passo, sentiu o sono chegando de verdade? Aqueles sinais que a gente falou? Pare, não adianta insistir.
Segundo, pega o celular e coloca um despertador. 15 minutos é o ideal, 20 no máximo dos máximos. Terceiro, acha um cantinho. Pode ser na cadeira mesmo, um sofá, só precisa ser um lugar com pouco barulho e pouca luz. E o quarto passo, que talvez seja o mais difícil, mas é crucial, o alarme tocou, levanta, na hora. Acabou aquela história de só mais 5 minutinhos. Isso não existe. E o mais importante é mudar a nossa mentalidade sobre isso. A gente precisa parar de ver esse cochilo como tempo perdido. Ele não é. Pensa nele como um investimento. Você está trocando o que seria uma hora de estudo péssimo, sem render nada, por um recomeço com a mente limpa, com energia, pronto para aprender de verdade. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. E se o secreto para estudar mais horas e com mais qualidade não for se encher de café e virar noites, mas sim descansar de um jeito mais inteligente? A estratégia do cochilo está aí para provar que, às vezes, a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é parar por 15 minutos. Fica aí o desafio. Que tal experimentar isso já na sua próxima sessão de estudo?